Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para apresentar a apresentação final do nosso projeto de engenharia do segundo semestre. Meu nome é João Vitor. Quem faz parte da minha equipe é a Samantha, a Luísa e o Raul Vitor. Somos do curso de Engenharia da Computação. E foi apresentado durante o semestre o nosso projeto sobre a irrigação automática com Arduino. Então, seguindo, temos o sumário, que mostra que vai ser discorrido aqui nessa apresentação, que seria os materiais, metodologia, resultados e conclusão. É uma apresentação bem simples, mas tentando informar um pouco mais, falar coisas que não foram ditas na apresentação pessoalmente, em sala de aula, no laboratório. Então, seguindo, aqui temos os materiais utilizados. Foram materiais que a gente comprou. Nós compramos esses materiais e também já tínhamos alguns. Por exemplo, dois dos integrantes da equipe já possuíam o Arduino e já possuíam também os jumpers, alguns conectores, resistores, já tinha, mas foi necessário comprar algumas coisas. Por exemplo, a válvula solenoide, que é uma das peças-chave do nosso projeto. Para irrigação, a gente precisa de uma válvula. A gente precisa que a válvula abra ou feche de acordo com as condições que a gente estabeleceu na programação do Arduino. Então, só que essa válvula, ela possui meio que um pré-requisito para ela funcionar, porque ela tem uma voltagem específica. Essa voltagem específica da válvula, ela faz com que o Arduino por si só, nos jumpers, nos cabos comuns, não resista. Isso faz com que, se colocasse a válvula diretamente, sem umas peças, sem conexões específicas, o Arduino ele pode até queimar. Então, foi feita uma pesquisa sobre isso e achamos em uma página que são necessárias medidas para que não aconteça essa sequela com o Arduino, né? Que ninguém quer que seu Arduino queime. Então foi comprado o diodo retificador e o transistor tipo 120. Justamente esses dois foram juntamente com o resistor, foram justamente para fazer com que o Arduino resistisse a essa tensão específica que a válvula podia ocasionar. Conectores jacaré, alligator também foram necessários para fazer as conexões da válvula. E outra peça-chave para o nosso projeto foram os dois sensores de umidade e temperatura. Esses dois sensores são justamente necessários para a gente aferir, para verificar as quantidades de temperatura e umidade que o solo que a planta se encontra está nos informando. Então, o Arduino ia receber esses sinais e ia executar os códigos de acordo com os valores que a gente estabeleceu. Isso veremos agora na nossa metodologia. Então, eu já expliquei como foi a configuração da estrutura. Temos ali na foto, podemos ver o Arduino conectado já na fonte, pela tomada mesmo. A válvula solenoide conectada ali nos conectores alligator. Os cabos todos na protoboard, né? Na nossa placa, com os jumpers. E essas conexões elas precisam também ter o terra, foi necessário para ser conectado. São muitas especificações, mas eu já falei das coisas que realmente importam ser citadas aqui. E ao lado temos o nosso código, foi o que foi implementado no Arduino. Temos ali a declaração de variáveis, temos a variável SP, do pino controlador do transistor, da válvula. Temos as variáveis dos dois sensores, que é o sensor de temperatura e esse sensor de umidade. O M sensor seria o de umidade e o T sensor de temperatura.
temos a variável umidade e variável temperatura, moist e temp. Justamente para a gente fazer nosso código, elas precisam estar referenciadas, para que, de acordo com os sinais obtidos pelos sensores, fossem executadas as operações da válvula de abertura ou de fechamento. Ali é o setup do Arduino de input e output básico, e mais abaixo temos o nosso código de leitura dos valores de umidade e de temperatura, a escrita desses valores e um código de condição. Foi efetuado ali para a umidade, primeiramente, que ela é mais, digamos que ela é mais direta que a condição de temperatura. A umidade, por exemplo, se tiver muito úmido ou muito seco, essa vai ser a referência imediata. Se não, leva-se em conta mais a temperatura. É assim que foi atribuído esse código. Então temos ali o digital write, spin high. Spin high e low são justamente os valores de fechamento e de abertura. Temos ali esses valores numéricos de temperatura e de umidade, eles foram atribuídos de uma lógica da computação. Tipo, eles não têm um valor certo como graus Celsius, porque foram valores numéricos que vieram da leitura mesmo que os sensores obtiveram. Então, com referência nisso, fazendo os testes em solos muito secos e em solos muito úmidos e temperaturas altas e baixas, foram obtidas essas numerações para fazer a nossa configuração da válvula. Então, a partir de cada valor, define-se se a válvula irá abrir ou fechar. Essa foi a metodologia implantada no nosso projeto. Bom, o resultado foi que tivemos positividade, o circuito funciona, ele só precisa de muito tempo para monitorar mesmo a planta, para ver se a planta consegue sobreviver, se uma planta essa configuração, esse circuito foi feito para plantas domésticas que tem um certo padrão de necessidade de umidade ou de temperatura. Então não se leva em conta plantas que são casos excepcionais, como plantas xerófilas ou plantas mais aquáticas. Então, plantas domésticas comuns que precisam de uma determinada quantidade de água padrão, geralmente que se encontra. Então, foram testando. A planta ela pode ser regada, ela precisa ser monitorada. Então, foi feito um pequeno monitoramento, mas precisa de mais tempo para ver se vai funcionar mesmo. E com certeza vai, porque feita a estrutura, a configuração básica, digamos que uma planta pequena já seria ideal colocar esse circuito. Em plantas maiores já se complica um pouco justamente pela diferença de tamanho, mas isso pode ser resolvido alterando os valores e o volume de água a ser colocado na nossa estrutura de irrigação. Então, os resultados, no geral, foram positivos. Temos como conclusão que o trabalho foi satisfatório, podemos aprender tanto a respeito de hardware quanto de software. Justamente no hardware a gente compreendeu mais sobre a estrutura de um circuito com Arduino, com esse microcontrolador. Podemos entender a necessidade de peças como resistores, transistores e diodo, justamente para uma retificação da tensão do Arduino e da corrente. Foi necessário também aprendermos sobre a programação básica no Arduino. Essa parte já era simples, porque já tínhamos o conhecimento necessário para isso. Então, foi feitas as pesquisas, foram feitos os testes, justamente com esses valores numéricos que eu tinha citado antes. E o trabalho foi satisfatório, saímos aprendendo com certeza. E o trabalho encerra aqui. Para mais informações, basta
ler o nosso relatório e agradecemos por ter assistido o vídeo e obrigado.